Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre interruptor. Eu vou te ensinar a fazer a instalação de um interruptor simples e vou mostrar aí como é que funciona a distribuição e a instalação. Falando desse carinha aqui, é um interruptor simples. O que nós temos aí disponível no mercado são interruptores simples, interruptores paralelos, interruptores intermediários ou three-way, como costuma dizer aí no mercado. Primeiramente eu vou mostrar no quadro, tá, como é que funciona a instalação e depois eu vou mostrar na prática. Bom, então vamos lá. Primeiramente eu vou desenhar aqui uma parede de volta aí com meus super desenhos, tá? E a partir dessa parede eu vou mostrar como é que funciona. A primeira coisa é o quadro de disjuntor. Então nós temos aqui o quadro de disjuntor, tá? Vou colocar aqui um Q e um D, quadro de disjuntor. E a partir do quadro de disjuntor, eu saio com um cabo vermelho até o interruptor. Cabo vermelho não, perdão, cabo de fase. Pode ser vermelho, pode ser preto, pode ser branco, cinza. Lembra lá na aula de cores de cabos que nós falamos. O que não pode ser um cabo verde ou um cabo azul, porque eles representam o terra e o neutro. Então aqui eu vou colocar representando um interruptor, tá? Um interruptor. E aqui em cima eu vou colocar, deixa eu pegar uma outra cor aqui para facilitar, pegar um laranja. Vou colocar, tá, uma lâmpada. Então aqui tem o soquete de uma lâmpada e uma lâmpada. Para fazer o acionamento dessa lâmpada, o que eu preciso, tá? Uma instalação 127 ou 220 volts, não importa. Eu preciso da energia elétrica chegando de uma fase e do neutro. Então aqui no quadro de disjuntor, eu tenho o disjuntor, tá? Eu tenho um disjuntor específico para esse circuito de iluminação. Aí a partir dele eu vou sair com um cabo de fase e vou chegar esse cabo de fase até o interruptor, tá? Eu vou colocar aqui interruptor, tá? Esse aqui é um interruptor. Esse aqui que vai fazer o acionamento da lâmpada. Deixa eu pegar aqui a caneta que caiu. Bom, então eu tô chegando aqui com um cabo de fase até o interruptor. Gente, aqui eu tô demonstrando apenas com um interruptor, tá? E com uma lâmpada, mas isso aqui pode ser multiplicado e vocês vão aprender lá na aula de dimensionamento a dimensionar essa quantidade de lâmpadas em função do cabeamento que está saindo do quadro disjuntor, tá? Lembra lá na aula de cabos que eu falei que para a energia elétrica a seção, isso quer dizer a bitola mínima do cabo, é de 1,5 milímetros quadrados, tá? Então esse é o mínimo para iluminação que nós podemos trabalhar. E como aqui eu tenho acionamento apenas de uma lâmpada, eu estou demonstrando com um cabo de 1,5 milímetros. Esse cabo, ele saiu aqui do quadro disjuntor, veio até o interruptor. A partir do interruptor, sai o que nós chamamos de retorno, que nada mais é do que uma fase que ela pode ser interrompida. Então, cheguei com a fase aqui, fiz a instalação no interruptor e a partir do interruptor ele sai um outro cabo até a lâmpada. Eu costumo trabalhar com cores de retorno, diferenciando da fase que está chegando, tá? Esse cabo que ele vem subindo aqui chamado de retorno, então ele vem até a lâmpada, tá? Eu trabalho com cor diferente. Eu costumo utilizar aqui para retorno, eu padronizo aí numa instalação, retorno ou amarelo ou branco, tá? Mas isso é o meu método, você pode criar o seu método. Não sendo azul e verde, porque azul representa o neutro e o verde vai representar o terra. E sempre diferenciar da fase que está chegando. Então, eu saí com o cabo aqui do disjuntor, do quadro disjuntor, tá? Cabo de 1,5, cheguei até o interruptor. Do interruptor eu parti com o que nós chamamos de retorno até a lâmpada. E o que mais que eu preciso aqui nessa lâmpada? Eu preciso de um neutro, senão ela não vai acender. Só que o neutro, ele não passa
pelo interruptor. Ele vai direto para a lâmpada. E aí no quadro disjuntor tem o que nós chamamos de barramento de neutro. Esse barramento de neutro, ele vai partir um cabo até a lâmpada diretamente. E aí sim eu consigo fazer o acionamento. Então, aperto, ligo, desaperto, desliga, tá? Esse cabo de neutro, ele tem que vir aqui do quadro também, tá? E a partir do barramento. Ele não passa por nenhum tipo de interruptor, tá? De disjuntor, desculpa, dentro do quadro. E ele leva diretamente aqui para a lâmpada. E aí não importa se eu tenho 10, se eu tenho 20, se eu tenho... Enfim, independente da quantidade de lâmpadas que eu tenho, eu posso ir ramificando, tá? Isso aqui, vou desenhar outra lâmpada aqui. Respeitando, é claro, sempre, tá? Respeitando sempre a especificação do cabo que vocês vão aprender lá no módulo de dimensionamento. Então, o que pode ser feito aqui nesse neutro? Eu posso trazer ele aqui para a primeira lâmpada, aí depois eu vou fazer uma ramificação aqui, vou levar para a segunda lâmpada, vou levar para a terceira lâmpada. Jamais, tá? O neutro que vai ser distribuído aqui pode ser o mesmo cabo para tomada à parte, sempre. E aí segue a mesma bitola de fase. Então, se a fase nós estamos utilizando aqui 1,5 milímetros, tá, de alimentação, o neutro também vai ser de 1,5 milímetros para fazer esse neutro. E aqui na questão do retorno é a mesma coisa. Se essas lâmpadas vão acender em conjunto no mesmo interruptor, então o que eu faço? Eu vou ramificar o cabo aqui e vou fazer a instalação do retorno em todas essas lâmpadas, tá? Então aqui é bem simples, essa instalação assim, bem simples. Lá na aula de dimensionamento você vai aprender a calcular os cabos, calcular o disjuntor que vai, né? E aí o acionamento aqui também. Agora vamos ver na prática como isso funciona. Então pessoal, aqui eu preparei um esquema, tá? Aqui é uma caixinha 4x2, ela estaria chumbada já na alvenaria, tá? Aqui vem com um conduíte, aquele conduíte amarelinho, porque ela está presa na alvenaria, né? E aqui a gente chega com a fase. Essa fase aqui ela estaria vindo lá do quadro de disjuntor, tá? O cabo amarelo, ele vai ser o nosso retorno. Isso foi a minha escolha aqui, utilizar cabo amarelo. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de trabalhar ou com cabo de 1,5 amarelo ou com cabo branco para fazer o retorno? E aqui é um bocalzinho de lâmpada de louça. Importante aqui, tá, pessoal, nesse bocalzinho de louça aqui. Como vocês podem observar, aqui dentro dele tem uma parte metálica e lá no fundo outra parte metálica. Isso aqui é o que faz o contato da lâmpada, né? São dois contatos, o contato do fase e o contato do neutro. Eu gosto sempre de trabalhar com o neutro nessa parte metálica, aqui mais próximo, porque fica próximo à mão, tá? E aí, se porventura esse aqui tiver energizado, alguém tocar aqui próximo, não vem tomar um choque elétrico. É óbvio que a gente não pode tocar lá no fundo, né? Se tocar lá no fundo, encostando aqui com a parte da metálica aqui de cima da fase, de baixo, né, da fase, e aqui na lateral do neutro, vai fechar um curto e vai tomar um choque, tá? Então, só dá uma olhadinha aqui no borne, aqui onde vai ser preso o neutro e a fase, qual que é que representa a parte aqui mais de cima e a parte de baixo, tá? Então vamos começar a instalação. Aqui eu tenho um cabo neutro que está vindo do barramento neutro lá do quadro de disjuntor, tá? Então eu vou decapar ele aqui. Eu utilizo esse alicate decapador, depois eu vou no módulo de ferramentas, eu vou mostrar, vou apresentar ele para vocês, mas tomar cuidado para regular o borne aqui certinho para não ficar cabo decapado para fora. E também não fazer ele muito pequenininho, porque senão vai dar problema aí de mau contato, tá? Então regula ele certinho para encostar. Então aqui cabo neutro que está vindo lá do quadro juntor, coloquei aqui no borne da lâmpada, tá? Vou parafusar aqui, deixar bem parafusadinho. Pronto, aqui é o neutro que está vindo lá do quadro, tá? Vou deixar ele aqui de lado. Aqui a fase, ela tá vindo
lá do quadro de disjuntor também, né? Só que essa está vindo de um disjuntor. O que eu gosto de trabalhar aqui na ponta, depois que eu decapo? Utilizar um terminal. Esse terminalzinho aqui pequenininho, ele se chama terminal tubular, tá? Isso aqui eu acho que fica mais acabado, dá mais contato lá com o disjuntor, com o interruptor. E eu também uso para montar o quadro disjuntor, eu também uso esse terminal tubular. Então aqui eu vou decapar a ponto de ficar a parte metálica aqui desse terminal inteira para dentro, tá? Tá vendo que passou até um pouquinho aqui? Então aqui ele passou, ó, o cobre, mas não tem problema. Então eu vou crimpar esse terminal aqui primeiro, e aí depois eu dou o acabamento com um alicate de corte, tá? Vou cortar ele aqui, vou pegar um alicate de corte, vou cortar o excesso aqui, o excesso de cobre que ficou aqui para fora, tá? Isso vai encaixar certinho aí no interruptor, tá? Então aqui o borne, aqui o interruptor que eu tinha mostrado lá para vocês, tá? Esse aqui é de acionamento simples, então ele vai ter 2 apenas, tá vendo? Então ele vai entrar aqui com a fase e depois vai sair com o retorno. Algumas marcas vai estar mostrando aqui, identificando onde você deve conectar a fase, tá? Mas isso não importa também, se você entrar com a fase no outro terminal, não tem problema nenhum. O que vai determinar isso aí, daí é o acionamento aqui. Então se estiver de um lado, ele vai acender para um lado, né? Se a fase estiver para o outro lado, ele vai acender para o outro lado. Aí você vê qual que é a melhor posição, qual que é a melhor distribuição aí para vocês na hora da instalação, melhor distribuição aí para o seu cliente, tá? Então a fase ela vai entrar aqui no borne, ela vai entrar aqui em um dos bornes, tá? E eu vou parafusar ela aqui. Tá vendo como ela fica bem mais acabado utilizando um terminal tubular? Então aqui eu tenho o terminal tubular, ele tá aqui isolado, né? E ele fica bem travado. Aí você dá um check aqui para ver se tá bem preso, tá? Legal? E a mesma coisa eu vou fazer com o retorno. O retorno estaria saindo, né? Aqui do borne, estaria ligando lá na lâmpada. Então eu vou fazer a decapagem aqui, tá? Vou decapar, vou utilizar um terminal tubular também. Vou crimpar ele aqui na ponta. Pronto, crimpei. Ele estaria saindo aqui da caixinha, né? Dessa caixinha 4x2 e vai entrar aqui na lateral que compete aqui a saída do retorno. Vou equalizar os cabos dentro da caixinha, tá, pessoal? Isso é bem importante. Então, vai equalizando ele para deixar bem acabado, tá? E aí depois parafusa ele na caixinha. Então, vou deixar aqui, ficou bem equalizadinho, tá? Parafusa. Como você vai fazer uma quantidade grande disso aqui numa instalação do zero, né? Se você tiver uma parafusadeira, isso ajuda demais. Aquelas parafusadeiras que você vai utilizar, tá? Com um controle de torque. Isso quer dizer, para controlar aí, para você não ter perigo de quebrar, porque como essas peças são de plástico, se você colocar um torque muito grande na parafusadeira, né? Ou aquelas parafusadeiras que não tem controle de torque, que não tem controle de qual a força que ela vai destinar aqui, então isso vai dar um certo problema, tá bom? Então chegamos aqui, parafusão, tá? O que ficou aqui dentro então? Fase chegando, o retorno. E aqui no bocal da lâmpada tá chegando o neutro, que tá vindo do barramento de neutro. Então aqui checando, tá funcionando, legal. E a gente vai decapar agora esse cabo de retorno, tá? E vai instalar aqui no bocal da lâmpada. Né? Lembrando, na lâmpada não deixa, se você for utilizar esse tipo de material, né? Não vai deixar cobre exposto aí para não ter perigo de causar um curto-circuito, causar um choque elétrico, tá bom? Então parafusei, chequei, tá bem preso, tá? Isso aqui vai estar lá no teto, tá? Vou colocar uma lâmpada aqui e a gente vai energizar aqui a rede para ver se está funcionando perfeitamente. Pronto, pessoal, energizei o quadro lá e vamos para o teste, né?
Então, acendi aqui o interruptor, olha só que beleza. Acesa a lâmpada, apagado, aceso, apagado. Tá? Vamos só recapitular aqui, pessoal. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem um neutro chegando nessa parte daqui de cima, tá? E a fase chegando na parte de baixo. Fase chegando por intermédio do retorno. Legal? Isso aqui bem simples, né? Espero que vocês tenham entendido legal. E daí na próxima aula nós vamos ver uma instalação que é um pouquinho mais complexa. Foi um prazer estar contigo nessa aula. Te encontro na próxima. Até lá!